começar nosso programa Mais Saúde desta semana, programa da GMTV MOS. Sejam bem-vindos todos os nossos internautas, aqueles que nos acompanham a todas as nossas edições do programa, deste programa. Dizer é um prazer tê-los aqui para mais assuntos que têm a ver com a nossa saúde. Sempre, como sempre, tentamos trazer o melhor da informação relacionada à saúde. Hoje, vamos falar de parotidite, uma doença que afeta as glândulas parótidas. E o meu convidado hoje chama-se Dr. Maulana, Cláudio Maulana. Ele é médico dentista e ele tem características suficientes para poder falar desse assunto. Desde já vou convidar o Dr. Maulana para que possa saudar os nossos internautas. Boa noite a todos. Eu chamo-me Cláudio Maulana, sou médico dentista. É um prazer voltar aqui à casa GMTV e quero convidar todos a se manterem conectados porque vamos aprender muito durante este programa. Muito obrigado. Muito obrigado a nós, muito obrigado, doutor. Então, indo já diretamente ao nosso programa, ao nosso assunto de debate hoje, eu gostaria, em poucas palavras, doutor, pudesse falar o que é isso de glândula parótida. Muito bem, nós hoje vamos falar sobre um problema. Este problema afeta as glândulas parótidas. Para começar, vamos falar sobre o sistema estomatognático. A nossa cavidade oral como um todo é composta não só pelos dentes, pela língua, pelo céu da boca, pelos lábios, pelas bochechas, mas também por órgãos importantes, que são glândulas salivares. Durante o processo de mastigação, nós temos a produção de saliva e não só, e auxiliam em várias funções. Quando falamos de parótida, estamos a falar de dois pares de glândulas, estamos a falar de um par de glândulas, que são glândulas salivares maiores, que têm como função produzir saliva. E essas glândulas situam-se nesta região da bochecha, um pouco à frente da orelha, e aqui do lado, dos dois lados, nós temos aí a glândula parótida, é uma glândula salivar. Obrigado pela essa breve explicação. Então, já localizamos onde está a parótida, a glândula parótida. Então, quando essa glândula enfrenta alguma patologia, então chamamos de parotidite. Então, como doença, como podemos definir, doutor? Ok. As doenças das glândulas salivares são várias. Hoje nós vamos falar sobre parotidite. Parotidite significa inflamação das glândulas parótidas. De forma geral, é inflamação das glândulas parótidas. E é importante que a doença parotidite tem vários nomes. Podemos chamar de parotidite, podemos chamar de cachumba, alguns chamam de papeira. E ainda só é jeito de provocação aos nossos internautas. Na minha região, eu sou de Chimoio, as glândulas, a parotidite chama-se de magrucunza. Eu gostaria já de provocar os nossos internautas, que cada um fosse comentando ali como é que se chama a parotidite na sua região. Seria um exercício bom e íamos aprender também. Então, a inflamação das glândulas parótidas tem como nome parotidite. E é isso que nós vamos falar neste programa. E essa parotidite pode ser só de um lado ou dos dois lados, pode inflamar as duas glândulas. Pode ser também de acordo com o período de progressão, pode ser alguma coisa aguda, que é de pouco tempo de evolução, pode ser uma coisa crônica. Então, toda doença que tem a ver com inflamação das glândulas parótidas chamamos de parotidite. É disso que vamos falar hoje. Exato. Então, podemos encontrar aqui todas as doenças têm uma provável causa. Eu gostaria que o doutor falasse um pouco mais das causas que provocam essa doença da parótida. Ok. Quando falamos sobre as causas do surgimento da parotidite, são várias as causas. Vamos mencionar algumas das mais frequentes e importantes. A primeira causa para o surgimento de parotidite é infecção pelo vírus da cachumba. Existe parotidite infecciosa causada por um vírus, que é o vírus da cachumba. Existe também a parotidite bacteriana. Algumas bactérias, que até podem ser da cavidade oral, elas migram para a glândula e, como resposta da glândula frente a essa agressão, ela inflama.
Para além disso, alguns pacientes com algumas doenças sistêmicas, as doenças sistêmicas afetam muito o funcionamento das glândulas parótidas. Vamos dar um exemplo simples. As pessoas diabéticas, elas sofrem redução do fluxo salivar. Existem doenças que aumentam esse fluxo salivar. Então, as doenças sistêmicas, de forma geral, podem também ser uma causa da parotidite. Para além disso, existem também tumores que surgem nessa região, tumores que surgem na boca. Elas podem obstruir também o conduto, porque a glândula parótida é como se fosse uma máquina de produzir saliva. Quando alguma enfermidade corta o canal pelo qual a saliva chega à boca, ela vai acumulando saliva e fica grande. Isso também é parotidite. E nós chamamos por causa obstrutiva ou ainda como consequência de um tumor. Então, de forma geral, são essas as principais causas da parotidite. Muitíssimo obrigado, doutor. Queria aproveitar esse momento para convidar os nossos internautas para que se inscrevam na nossa página GMTV MOS no Facebook, assim como no YouTube. E não só se inscreva, também partilhe essa informação para que mais pessoas possam se conectar a nós. Essa informação não fique somente num ciclo restrito, mas possa ser abrangente para que mais pessoas possam se prevenir desse problema. Aqui iremos falar também da prevenção da parotidite. Como disse o doutor, vamos ao nosso exercício. Como se chama a cachumba na sua língua, na sua província? Então, mande a mensagem para nós. Nós iremos aqui anunciar e desde já queria agradecer a todos os nossos internautas, aqueles que a cada domingo se conectam ao nosso programa Mais Saúde. Eu tenho aqui uma lista que é enorme, que não vou poder anunciar todos eles, mas eu quero vos agradecer bastante pelo carinho da vossa audiência, pelos vossos comentários no Facebook, assim como no YouTube. Muitíssimo obrigado. E vamos dar continuidade ao nosso programa. De novo, volto para o doutor Cláudio. Já falamos das causas. Então, peço que fale, vamos falar das características clínicas. Quais são os sinais e sintomas dessa doença? Ok. A primeira característica clínica importante é inflamação. Nós vemos a pessoa que tem, de um lado, agrandamento da face, tem inflamação. Pode ser de um ou dos dois lados. A glândula parótida sofre essa inflamação. Para além disso, o paciente apresenta febres, temperaturas elevadas, apresenta febre. Para além de febre, existe aquilo que é mal-estar geral. Para além de mal-estar geral, pode ter dores de cabeça. E outra coisa importante é limitação do movimento. A abertura e fechamento da boca encontra-se limitado por causa da inflamação dessa mesma glândula. E para além disso, temos aquilo que é dificuldade de alimentação, também pode dar alguma dificuldade de alimentação. E não só, a cachumba pode complicar aquilo que é o nosso relacionamento, complica a fala principalmente. Por causa dessa inflamação, a pronunciação encontra-se de alguma maneira alterada. Então, são essas algumas das características importantes que a parotidite pode apresentar como manifestação. Existe algum grupo, alguma faixa etária que mais sofre de parotidite? Principalmente crianças. São doenças frequentes em crianças. Nós vemos muito, 4, 5 anos, acordam, a bochecha já está inchada, porque a glândula aí inchou. Então, é frequente, principalmente em crianças. Por isso mesmo, este programa, nós gostaríamos de... Você, nosso internauta que está aí a assistir, é chegado o momento de compartilhar esse programa com alguém que é pai, alguém que é tio, tia, para que possa prestar alguma atenção redobrada aos nossos meninos e dar o devido encaminhamento, caso tenha um problema como este, parotidite. Exato. E em termos de transmissão, essa doença é transmissível? Pode passar de uma pessoa para outra ou não é transmissível? Como podemos encarar a doença? É transmissível, sim. As duas principais formas que nós falamos de parotidite infecciosa, sendo viral ou bacteriana, é altamente transmissível. E a principal forma de transmissão é contato com gotículas, contato com saliva da pessoa que está infectada, que tem parotidite.
As crianças, no seu relacionamento, facilmente trocam objetos, trocam colheres, trocam essas secreções salivares e, por causa disso, passa de uma criança para outra. Então, de forma resumida, a principal forma de transmissão é por contato com secreções salivares de uma pessoa contaminada. Muitíssimo obrigado. Então, estamos perante uma doença de saúde pública. Então, ninguém está livre dessa patologia, é daí que é muito importante a responsabilidade de cada um de nós poder se prevenir para que não possa se enfermar, não possa comprometer as suas glândulas salivares, para que não possamos ter esse problema de parotidite. Então, é daí que há uma responsabilidade grande, cada um de nós se prevenir mais uma vez. Então, para quem que acaba de se conectar a nós, estamos a falar de parotidite. Tenho aqui o meu convidado especial hoje, o Dr. Cláudio, ele é médico dentista. Então, manda aqui a sua pergunta, manda aqui sua dúvida, envia para nós e possivelmente podemos não responder neste momento, mas iremos responder. Então, faça o seu comentário, se inscreva na nossa página, coloque gosto no Facebook, partilhe essa informação para que muita gente possa se beneficiar a esse conhecimento que temos aqui, que é de grande estima. E volto para o Dr. Cláudio, que é o nosso convidado hoje. Será que, doutor, essa doença tem tratamento? Ou se tem tratamento, será que podemos também ter o tratamento caseiro ou não? Muitas vezes, a maior parte das doenças, o tratamento é hospitalar. E excluímos um grupo das pessoas que não conseguem ir ao hospital, por exemplo. Mas existe um tratamento? Se sim, existe também um tratamento caseiro ou não? Muito bem. Felizmente, a cachumba, felizmente, a papeira ou ainda a parotidite tem tratamento sim. E o tratamento médico hospitalar consiste no alívio dos sintomas. Existe aqui a administração de analgésicos, porque há casos de dor, há casos de febres. Então, tem a administração de medicação, seja oral ou ainda por via sistêmica. Para além disso, uma questão muito importante no tratamento da parotidite é a hidratação do paciente. A hidratação é o consumo de muitos líquidos, pode ser de forma oral ou ainda em soros. E também outra coisa importante que se recomenda durante o tratamento é a correta higiene da boca, porque nós falamos que um dos problemas é o crescimento, o aumento do número de bactérias na cavidade oral que pode migrar para a glândula e também a presença de restos alimentares que pode obstruir o conduto. Então é importante aqui higiene oral de forma correta. Há casos ainda que é necessário a administração de antibióticos para esses pacientes. Se for provada que a causa é bacteriana, os antibióticos também são ministrados. Então, de forma geral, esse é o tratamento convencional, hospitalar. Mas, como dizíamos antes, fizemos uma provocação para dizer qual é o nome da papeira na sua região. E também temos aqui uma outra curiosidade. Como é que se faz o tratamento caseiro na sua região? Eu vou contar aqui um pouco da experiência lá da minha região, como disse antes. Na minha língua materna, chama-se magrucunza, em Chimoio é assim que se diz. E o tratamento tradicional para magrucunza em Chimoio entrega-se ao menino ou à menina, a criança afetada, uma garrafa de refrigerante. E fazemos aquele movimento de soprar a garrafa para criar barulho. E acredita-se que aquilo cura a parotidite. Mas existe também algum princípio bom por trás disso, é que este ato de soprar para fazer aquele som, aquele timbre que sai da garrafa, ele estimula a secreção da saliva pela glândula parótida e com isso alivia esse sintoma. Para além disso, existem ainda algumas pessoas que fazem tratamento no pilão. Levam o almofariz, colocam o pilão lá e fazem com que a criança coloque a cabeça na entrada do almofariz e vão fazendo um barulho de bater nas laterais do almofariz. Aquele barulho também acredita-se que trata a parotidite. E agora eu vivo em Nampula durante já quase 10 anos. Em Nampula existe uma planta chamada muciro, em que muitas das vezes as crianças, quando acordam com parotidite, as mães raspam a planta muciro e esfregam do lado afetado. Aquilo é muito frequente ver-se aqui
e acredita ser um tratamento também caseiro para a parotidite. E pelo que se vê, funciona, não temos muita explicação de como. Então, gostaria de convidar também aqui aos nossos internautas que, em 2 linhas, deixassem lá por curiosidade como é que é feito o tratamento caseiro da parotidite na sua região. E nos próximos programas, quem sabe, nós podemos aqui compartilhar, podemos ler o seu comentário para que os outros também saibam e assim possamos aprender, interagindo e trocando experiências. Esse é o objetivo do nosso programa aqui. Obrigado, doutor Cláudio. Realmente, quando eu era criança, já tive a cachumba em que o tratamento caseiro era esse, de ir gritar às 5 horas da manhã, ir gritar no pilão, fazer um barulho ali, e passava. Muitíssimo obrigado. Estamos mesmo quase para o final do nosso programa, mas para não deixar uma sombra de dúvida, o doutor falava que temos parotidite infecciosa, neste caso, viral ou bacteriana. Talvez a pergunta pudesse surgir, então existe um diagnóstico específico para diferenciar do viral, assim como bacteriano? Muito bem, eu penso que todo caso de parotidite, para além das alternativas caseiras, é importante consultarmos a um médico. Por que razão é importante consultarmos ao médico? Há vezes em que a parotidite é uma parotidite infecciosa, é bacteriana. Há vezes ainda que a parotidite é causada por um tumor. Se nós não consultarmos a um médico, não teremos diagnóstico diferencial. De forma geral, a parotidite, ela é principalmente viral ou bacteriana. E nós não temos muito em nossos consultórios esse diagnóstico diferencial, mas a abordagem é quase similar. Como disse aqui, hidratação, como disse também, analgésico. Para além disso, existe aquilo que é a aplicação de temperatura do lado externo da cavidade oral. Então, não temos muito a diferença entre viral e bacteriano, mas pode ser, sim, causas da parotidite. O tratamento é quase sempre similar. Obrigado, doutor, pela explicação. E podemos ter, eu sei que todas as doenças podem ter complicações. Talvez falarmos um pouco das complicações da cachumba. Ok. Falando sobre as complicações, a principal complicação, se não for tratado, é de que pode evoluir ao ponto de criar um abscesso e dar um processo infeccioso generalizado, dar supuração por fora da boca. Para além disso, também é a inflamação dos gânglios, principalmente submandibulares e parotídeos. Então, quando nós não tratamos a parotidite com antecedência, temos a possibilidade de migrar para um processo infeccioso que envolve os gânglios e também que envolve a supuração. A supuração já é um abscesso que é criado e drena pus. Essas são as 2 principais complicações. E temos também as sequelas que vêm de tudo isso. Se vai drenar pus, vai causar aqui um orifício de comunicação externa. A cicatrização pode não ser ideal. Isso tudo é consequências que podem advir de uma parotidite não tratada. Obrigado. Já estamos quase no final do nosso programa. Resta apenas só uma questão, doutor. Podemos falar das prevenções, como podemos nos prevenir? Eu tenho aqui uma questão, né? Fala mesmo, é uma repetição da que fizemos no início, qual podia ser o contágio, mas eu estou certo que o doutor respondeu quando esteve a explicar. Então, okay. e essa questão é do nosso internauta, o Edson. Mas, indo às prevenções, como podemos fazer para podermos prevenir da parotidite? Muito bem. Aproveitando a questão do nosso colega, muito obrigado por ter interagido conosco e colocar aqui a sua questão. O contágio é principalmente por contato com secreções salivares de alguém contaminado. A prevenção também começa ali mesmo. Se alguma criança tem parotidite, é importante o isolamento dessa criança para que não permaneça, não vá à escolinha, não tenha esse contato grande com os irmãozinhos durante o período de vigência dessa patologia. É importante aqui dizer que a parotidite é uma doença autolimitada. Em 10 dias, mesmo sem tratamento, ela tende a regredir se a causa não for uma doença sistêmica, se a causa não for, por exemplo, um tumor.
ela de forma geral regride em 10 dias. E se nós só paramos aqui para fazer um balanço dos nossos tempos de infância para hoje, a parodite vem decrescendo. O número de crianças que são afetadas pela parodite vem caindo a cada dia, graças à vacinação. Nós sabemos que nossos filhos são vacinados contra sarampo, contra cachumba e contra rubéola. Então, essas vacinas ajudam a diminuir muito o número de pessoas afetadas pela parodite. Então, a principal forma de prevenção é evitar contágio, evitar contato com alguém que está infectado. Não só vacinar as nossas crianças é muito importante, elas adquirem imunidade por intermédio da vacinação. Mas temos casos de pessoas também que são vacinadas que não têm imunidade suficiente e acabam desenvolvendo a doença. Mas com isso nós conseguimos fazer uma boa parte daquilo que é prevenção da cachumba, da parotidite, da papeira ou ainda de uma grucunza, como dizemos na nossa região. Muitíssimo obrigado. Quero agradecer, doutor, pela sua prontidão e simpatia, por ter aceito o nosso convite para estar aqui a transmitir um pouco do seu conhecimento para os nossos internautas, assim como para o mundo no geral. Muitíssimo obrigado, doutor. Bem, eu estou muito agradecido. É sempre um prazer voltar à GMTV. Eu me considero residente da casa. Então, sempre que me solicitarem, sempre que tivermos algum problema relacionado à saúde oral, eu estarei aqui disponível para esclarecer. Quero agradecer também aos nossos telespectadores que têm nos acompanhado, têm gostado do nosso programa, têm compartilhado. Que continue sempre assim, nós crescemos e vocês também crescem conosco. Uma boa noite, agradecimentos, abraço. Gostaria de ver comentários dos meus amigos. Jacob, estou à espera de saber como se chama a parotidite na Zambésia. Eu vou verificar e se vamos lá conversando, vamos nos animando, porque a noite de domingo é isso, é alegria, é preparação para uma semana. Muito obrigado, abraços a todos. Obrigado, doutor. Para si, o nosso internauta que nos acompanhou nessa edição do Mais Saúde desta semana, resta mesmo agradecer pelo carinho da sua audiência, da sua companhia. Não deixe de acompanhar restantes programações da nossa página de MTV. Sempre temos aqui e a vantagem de se inscrever. Quando uma pessoa se inscreve na nossa página, não precisa pesquisar muito, basta entrar no Facebook. Se haver algum conteúdo novo, já é notificado. E então, eu quero mesmo convidar que se inscreva, acompanhe nossas programações e mesmo coloque o like e compartilhe para mais pessoas. Terminamos por aqui. Até o próximo domingo, se Deus permitir. Tchau, tchau.